origem mesodérmica. Ele também vem do mesênquima. Só que aqui, as células mesenquimais, elas vão se diferenciar inicialmente numa célula chamada de mioblastos. E esses mioblastos, certo? É que vão originar as células musculares, certo? Bom, o tecido muscular, ele, como vocês estão vendo aqui na imagem, certo? Os mioblastos, que são células que se originam, né, das células mesenquimais, se diferenciando, né, nos miotubos para dar origem às células musculares. Tá? Então, é assim que o tecido muscular ele se origina. Existem 3 tipos de músculo. O músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso, certo? Bom, o músculo estriado esquelético, eles são considerados os músculos motores, ou seja, os músculos relacionados com o movimento, certo? O movimento do corpo. O músculo estriado cardíaco, ele só é encontrado em um local, que é na camada média do coração, que também é chamado de miocárdio. E o músculo liso, ele vai ser encontrado na camada média dos vasos sanguíneos e na camada muscular de algumas vísceras, como, por exemplo, estômago, intestino, esôfago. Então, na camada muscular desses órgãos, nós também vamos encontrar o músculo liso. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Para vocês entenderem o tecido muscular no livro, vocês vão perceber que alguns componentes celulares, eles vão receber uma outra denominação, certo? Então, por exemplo, a membrana plasmática da célula muscular, em nenhum momento no livro, ele vai chamar de membrana plasmática, certo? Ele vai chamar de sarcolema. Então, sarcolema, para quando vocês forem estudar, vocês entenderem, né? Sarcolema é a membrana plasmática. O próprio citoplasma da célula, em nenhum momento ele vai chamar de citoplasma. Ele vai chamar de sarcoplasma. Então, sarcoplasma é o citoplasma da célula muscular. O retículo endoplasmático liso, que está representado aqui nessa figura, né, de amarelinho, ele vai ser chamado de retículo sarcoplasmático. Então, o retículo endoplasmático liso, ele é chamado de retículo sarcoplasmático. E a própria, assim, a mitocôndria, né, as mitocôndrias aqui, ó, tem muito, né, porque o metabolismo do músculo ele é muito intenso, então precisa de muita energia. A mitocôndria também não é chamada de mitocôndria, ela é chamada de sarcossoma, certo? Sarcossoma. Então, sarcossoma são as mitocôndrias. E agora o mais importante, a própria célula muscular, em nenhum momento o livro vai chamar de célula. E a partir de agora eu também não vou mais chamar de célula. Eu chamei de célula até agora para vocês entenderem. Mas a partir de agora, quando eu estiver me referindo à célula, eu estou falando da fibra muscular. Então, a fibra muscular é a célula muscular. Certo? Então, o tecido muscular ele é constituído por fibras, certo? Fibras musculares. Bom, esses 3 músculos, estriado esquelético, estriado cardíaco e liso, cada um deles tem uma característica, tá? Bom, vejam bem, para começar, quando a gente chama de estriado, significa que aquele músculo ele tem estriações transversais. Então, o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco, eles apresentam essas estriações, tá? Que são essas faixas claras e escuras que vocês estão vendo aqui. O pessoal de casa está vendo até melhor do que o pessoal daqui, porque aqui a sala está clara e não dá para ver. Então, se pudesse fechar um pouquinho mais a luz, ficaria melhor. Fecha aí. Dá para perceber que aqui tem umas estrias, ó, como se fosse
umas linhas claras e umas linhas escuras, umas linhas claras e umas linhas escuras. Isso vai acontecer no músculo estriado esquelético e no músculo estriado cardíaco. A fibra está num sentido, as estrias estão no sentido contrário, perpendicular. Sempre, tá? Bom, já o músculo liso, o nome já está dizendo, ele é liso. Ele recebeu esse nome de liso porque ele não tem essas estrias. Daí o nome músculo liso, tá? Bom, o músculo estriado esquelético, as células são longas, elas são alongadas, elas são estriadas e multinucleadas, como nós vamos já ver, certo? Bom, com relação à contração, a contração do músculo estriado esquelético, ela é uma contração forte, ela é rápida e ela é voluntária. Ou seja, ela está sujeita à minha vontade. Então, quem controla a contração do músculo esquelético sou eu. Eu que contraio e relaxo. Contraio e relaxo na hora que eu quiser, tá? Bom, o músculo estriado cardíaco, as células também são alongadas, certo? Só que elas são anastomosadas, ou seja, elas são ramificadas. Apresenta estrias, né? Um núcleo ou dois núcleos centrais, como nós vamos recapitular mais na frente, e tem a presença dos discos intercalares, que só quem tem é o músculo cardíaco. Bom, com relação à contração, a contração do músculo cardíaco também é forte e rápida, só que ela é contínua e involuntária. Ou seja, o músculo estriado esquelético tem a contração voluntária e descontínua. O que significa isso? Significa que eu posso começar a contrair e parar. Não é uma coisa necessariamente contínua. Eu não fico todo tempo assim, né? Sem parar. Então, eu posso contrair, parar, eu posso relaxar e ficar com ele relaxado. Então, é uma coisa descontínua. Já o músculo cardíaco, não. A contração, ela é contínua. Ou seja, todo instante, o coração está contraindo e relaxando, sem parar. É uma coisa rítmica, contraindo e relaxando. É uma coisa contínua. Se parar, a gente morre, né? Então, é contínuo. E é involuntário. Ou seja, o coração acelera. Eu vou acelerar meu coração agora. Eu não consigo fazer isso, certo? Eu vou parar meu coração agora. Não consigo. É uma coisa involuntária, tá? Bom, o músculo liso, a célula do músculo liso, a fibra do músculo liso, ela tem a forma de um fuso. Ela é fusiforme e é liso, não possui estrias. A contração do músculo liso é bem lenta e fraca. Veja só, as outras duas é forte e rápida. A do músculo liso é lenta e fraca. E é involuntária. Então, por exemplo, o movimento peristáltico, você não controla. O movimento não está, você não consegue parar o movimento peristáltico, por exemplo. Né? É involuntário. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar pelo músculo estriado esquelético. Então, veja. Quando a gente fala de histologia do músculo estriado esquelético, a gente tem que lembrar que as fibras musculares do músculo estriado esquelético, elas apresentam 5 características histológicas, certo? As fibras, elas são alongadas, cilíndricas, estriadas, multinucleadas, com os núcleos periféricos. Então, de novo, ó, cilíndrica, alongada, estriada, multinucleada, com os núcleos periféricos. São as 5 características histológicas para você identificar um músculo estriado esquelético. Então, mais uma vez, cilíndrica, alongada, estriada, multinucleada, com os núcleos periféricos, certo? Bom, e esse músculo estriado esquelético, ele está organizado da seguinte maneira. O músculo, ele é constituído por vários feixes musculares, como vocês estão vendo aqui, ó. Cada pedacinho desse é um feixe muscular, certo? Bom, eu vou pegar um feixe. O feixe, por sua vez, ele é constituído por várias fibras, certo? Então, o feixe, ele é constituído, ó, por várias fibras, certo? Então, várias fibras formam um feixe, vários feixes formam um músculo.
certo? E essas estruturas, elas estão separadas uma das outras por membranas conjuntivas. Nós chamamos de epimísio, certo? A membrana conjuntiva que reveste o músculo externamente. Então, externamente aqui, o músculo, um fascículo, um músculo ou fascículo, ele é separado um dos outros pelo epimísio, certo? Cada feixe, vocês estão vendo aqui, ó, que eles têm uma separação, né? Cada feixe é separado um do outro por outra membrana conjuntiva chamada de perimísio, certo? Perimísio. E cada fibra, por sua vez, certo? É envolvido por uma membrana conjuntiva chamada de endomísio. Então, nós temos o epimísio, perimísio e o endomísio, que é essa aqui que eu estou apontando, certo? Daqui vocês estão vendo que, ó, desse feixe, eu puxei uma fibra, uma célula muscular, certo? Que é envolvida pelo endomísio. Entenderam isso? Bom, essas membranas conjuntivas, elas são importantes porque, além de organizar o músculo estriado esquelético, certo? É através delas que os vasos sanguíneos também vão penetrar dentro do músculo. Então, o músculo, o tecido muscular, ele é um tecido vascularizado. E esses vasos penetram dentro desse músculo por essas membranas. Beleza. Agora, vocês imaginem o seguinte. Vocês imaginem que dentro de uma fibra muscular, no sarcoplasma da fibra muscular, existe o que nós chamamos de miofibrilas. Vejam bem, eu não estou dizendo que várias miofibrilas vai formar uma fibra. Eu estou dizendo que dentro do sarcoplasma da fibra existe as miofibrilas. Então, vamos lá recapitular a organização. O músculo é constituído por vários feixes. Cada feixe é formado por várias fibras. E dentro do sarcoplasma de cada fibra existe as miofibrilas, que é isso aqui, ó. Essas estruturas que eu estou apontando aqui, ó. Dentro do sarcoplasma da fibra tem várias miofibrilas. Bom, essas miofibrilas, por sua vez, é formado por um conjunto de sarcômeros. Agora eu vou falar de trás para frente. Ó, vários sarcômeros formam uma miofibrila. Várias miofibrilas estão dentro do sarcoplasma da fibra. Várias fibras formam um feixe, vários feixes formam um músculo. Agora eu falei de trás para frente. Vocês entenderam isso? Bem claro? Posso passar para frente? Não. Ela só está dentro da fibra. Dentro do citoplasma, que é chamado de sarcoplasma. Pronto. E a miofibrila, que são essas estruturas aqui, ó, elas são constituídas por milhares de sarcômeros. Certo? Beleza? Beleza, pessoal de casa? Professora, a senhora pode repetir só qual é a membrana que reveste o músculo? Tá, eu vou botar outra figura, né? E a gente vai repetir, mostrando em outra figura. Então, vamos ver. Bom, o músculo, ele é constituído por vários feixes. E revestindo externamente o músculo, nós temos uma membrana conjuntiva chamada de epimísio, certo? Epimísio. Vejam que, separando os feixes, tem outra membrana, que é essa aqui que eu estou apontando, ó, que é chamada de perimísio. Então, o perimísio separa os feixes musculares. Bom, dentro do feixe, vocês estão vendo que as fibras, elas ficam separadas uma das outras, ó. Então, o que separa as fibras dentro do feixe é o endomísio, certo? Bom, tá aqui, ó, eu levantei um feixe, certo? E agora eu vou levantar uma fibra, tá aqui uma fibra, ó, certo? Pronto. Dentro do sarcoplasma da fibra tem as
miofibrilas. Então, se eu puxar isso aqui, ó, se eu puxar isso aqui, eu tiro de dentro do sarcoplasma da fibra as miofibrilas. E vocês sabem o que acontece se eu tirar as miofibrilas de dentro da fibra? A fibra, ela perde as estrias. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que a fibra muscular, ela é estriada, ó. Faixa clara, faixa escura, faixa clara, faixa escura, faixa clara, faixa escura. Correto? Ela é estriada, ó, parece uma zebrinha, ó. Faixa clara, faixa escura, faixa clara, faixa escura. Estão vendo aí, né? Pois muito bem. O que faz a fibra muscular estriada esquelética ser estriada é a presença das miofibrilas dentro do sarcoplasma. Então, se eu remover essas miofibrilas de dentro do sarcoplasma, a fibra, ela perde a estria. Correto? Então, o que é que faz o músculo esquelético ser estriado? É a presença das miofibrilas dentro do sarcoplasma. Diga, meu amor. Não tem nada a ver com o assunto. É que eu vou ter uma mini cirurgia no dente mais tarde, 10h30, e eu queria saber se eu poderia ir na prática do ar. Pode, meu amor, pode. Sem problema. Tá certo. Obrigada. Tá. Certo, meus amores? Deu para entender isso? Bom, e como eu falei para vocês, certo? As miofibrilas, elas são constituídas por milhares de sarcômeros. Eu só posso avançar se todo mundo tiver entendido o que eu falei até agora, porque senão vai complicar agora. Vai perder. Não é o sarcoplasma, é a célula muscular, a fibra muscular perde as estrias, certo? Muito bem. Mas, professora, o que é o sarcômero? Então, vários sarcômeros vão formar miofibrila. Então, vejam, meus amores, quando a gente observa o músculo estriado esquelético na microscopia óptica, a gente vai ver que ele é assim, ó, ele é estriado, ó, certo? Aí vocês já sabem que ele está assim estriado, né? Porque dentro do sarcoplasma tem as miofibrilas. E essas miofibrilas, por sua vez, ó, tá aqui um aumento maior, certo? Essas miofibrilas, por sua vez, é formado por um conjunto de sarcômeros. O que é o sarcômero? É a unidade funcional da contração muscular. É dentro de cada sarcômero que vai acontecer o mecanismo de contração muscular. Certo? Bom, então é a unidade de repetição presente nas miofibrilas. O que é a repetição? É justamente isso aqui, ó, faixa clara, faixa escura, faixa clara, faixa escura, faixa clara, faixa escura. Tá? Bom, prestem atenção, na microscopia óptica, vocês estão vendo que a gente observa faixa clara, faixa escura, faixa clara, faixa escura. Se eu pegar isso aqui, essa célula muscular, essa fibra muscular, e observar no microscópio eletrônico, certo? A gente percebe, certo? Que é bem nítido, como vocês estão vendo aqui, que a miofibrila tem essas faixas claras e essas faixas escuras, ó. Faixas claras, faixas escuras mais nítidas. Beleza? Bom, eles deram nomes a essas faixas. Então, eles chamaram de banda I a faixa clara. Então, na microscopia eletrônica, aonde tem faixa clara, eles chamaram de banda I. E aonde tem a faixa escura, eles chamaram de banda A. Certo? Então, na microscopia óptica, a gente diz faixa clara, faixa escura, faixa clara, faixa escura. Na microscopia eletrônica, o que é que a gente fala? A gente fala banda I, banda A. Banda I, banda A. Banda I, banda A. Né? Beleza? Bom, se vocês observarem aqui nessa microscopia eletrônica, no meio da banda I vai passar uma linha, correto? Essa linha eles chamaram de linha Z.
linha Z. Então, veja, bem no meio da banda I, passa uma linha chamada de linha Z. Bom, eles perceberam também que a banda I, ela era constituída apenas por 1000 filamentos finos. Então, se eu aumentar isso aqui na microscopia eletrônica, eu vou ver que essa banda I, ela é constituída apenas por filamentos finos, ó. E esses filamentos finos, eles ficam inseridos numa linha, chamada de linha Z, como eu falei para vocês. Portanto, essa linha Z aqui, ó, aonde fica inserido os filamentos finos, passa bem no meio da banda I. Bom, e eles perceberam que a banda A, ela era constituída por 1000 filamentos finos e 1000 filamentos grossos. Por isso que ela ficava escura, ó. 1000 filamentos finos e grossos, finos e grossos, finos e grossos. Então, a banda A é daqui para cá. Então, ó, daqui para cá, nós temos a banda A. É uma região que tem filamentos finos e filamentos grossos. Bom, se vocês prestarem atenção, bem no meio da banda A tem uma região mais clara, correto? Ó, bem no meio da banda A. Nessa região aqui, bem no meio, é uma região que só tem filamento grosso. Ó, filamento grosso. Então, vamos recapitular. A faixa clara, que na microscopia eletrônica representa a banda I, é uma região da miofibrila que só tem 1000 filamentos finos. A faixa escura, que na microscopia eletrônica representa a banda A, tem filamentos grossos e filamentos finos. Bem no meio da banda A, tem uma outra região que só tem filamentos grossos e foi chamada de banda H. Então, fica fácil. Aonde só tem filamento fino, banda I. Aonde tem filamentos grossos e finos, banda A. E bem no meio da banda A, tem uma região que só tem filamentos grossos e foi chamado de banda H. Vocês já sabem que no meio da banda I passa uma linha, que foi chamada de linha Z. Agora, se vocês prestarem atenção, aqui no meio também da banda H vai passar uma linha. Ó, ela é mais clarinha, mas dá para ver, né? Essa linha foi chamada de linha M. Linha M. Então, vejam, os filamentos finos, elas ficam inseridas numa linha, que é a linha Z. E os filamentos grossos, eles ficam inseridos numa outra linha, que não foi desenhada aqui, mas vocês estão vendo que tem, né? Ó, chamado de linha M. Bom, a partir daí, meus amores, eles perceberam que a contração muscular, ela vai acontecer entre uma linha Z e outra. Então, a cada linha Z, acontece a contração. E aí eles definiram o sarcômero. Então, vejam. Agora eu vou dar o conceito completo do sarcômero. O sarcômero é a unidade funcional da contração muscular que está presente numa miofibrila entre duas linhas Z sucessivas. Então, ó, entre essa linha Z e essa, nós temos um sarcômero. Só que a miofibrila, ela é constituída por milhares de sarcômeros. Certo? Bom, aí olhando para cá, o que é? Diga. Eu nem terminei ainda o conceito. Para aí, vamos entender. Eu não terminei o conceito ainda não. O que eu estou dizendo, eu já tinha dito, né? Então, vamos lá. O sarcômero é a unidade funcional da contração muscular. Por que funcional? Porque é dentro de cada sarcômero que vai acontecer a contração. Que é encontrado numa miofibrila entre duas linhas Z sucessivas. Então, entre uma linha Z e outra, nós temos um sarcômero. A miofibrila, ela é constituída por milhares de sarcômeros.
Bom, agora olhando para, porque a gente não decora, a gente entende. Ó, olhando para um sarcômero, que vem daqui para cá. O que é que a gente tem entre uma linha Z e outra? Nós vamos ter uma banda A completa, correto? E a metade de duas bandas I. Então, ó, é uma banda A e duas semibandas I. Por que semibanda? Porque a outra banda está no outro sarcômero. Certo? Então, entenderam isso? Vocês estão comigo? Está todo mundo com a cabeça aqui? Estão comigo? Então, agora eu vou dizer sem parar. Eu vou dizer o conceito sem parar. Vamos ver se vocês entendem. Então, o sarcômero é a unidade funcional da contração muscular que é encontrado numa miofibrila entre duas linhas E sucessivas, constituído por uma banda A e duas semibandas I. Ah, professora, mas a senhora não falou da banda H. Eu não falei porque a banda H está dentro da banda A. Certo? Então já está subentendido que também tem uma banda H. Certo? Manu, tá entendendo? Tá balançando a perninha, mas tá entendendo? Beleza. Posso passar para frente? Como? A banda H, ela fica no meio da banda A e é uma região que só tem filamento grosso. Certo? Eu vou botar outra imagem. Vamos lá. Hã? A linha M, vamos voltar. O filamento fino, ele fica inserido aonde? Na linha Z, certo? E o filamento grosso, ele fica inserido também numa linha, que normalmente nos esqueminhas não aparecem, para não confundir o aluno. Mas aqui bem no meio da banda H, ó, tem uma linha que a gente vê nitidamente aqui, ó, tá vendo? Essa linha é chamada de linha M. Então, o filamento grosso, ele fica inserido na linha M. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Agora, vou olhando só o esqueminha. Então, vejam, ó, entre uma linha Z e outra, nós temos um sarcômero. Certo? Bom, essa linha Z passa no meio de uma banda I, que só tem filamentos finos. Daqui para cá, nós temos uma banda A, que é constituído por filamento fino e grosso. Ó, fino e grosso. Fino e grosso. E no meio da banda A, só tem filamento grosso, que é a banda H. Vejam que nesse esqueminha também, eles só tracejaram a linha M. Tá vendo aqui, ó? Então, ó, o filamento fino fica inserido na linha Z e o filamento grosso fica inserido na linha M. Certo? Muito bem. Agora, a pergunta final é, professora, e de que é constituído esses filamentos, 1000 filamentos finos e 1000 filamentos grossos? A resposta é muito simples. Eles são constituídos por proteínas, certo? Bom, prestem atenção agora. O filamento fino, ele é fino, mas ele é constituído por 3 proteínas diferentes. Actina, tropomiosina e troponina. Então, o filamento fino está aqui, ó, uma representação esquemática do filamento fino. Ele é fino, mas ele é constituído por 3 proteínas diferentes. Actina, tropomiosina e troponina. Troponina. Então, se eu perguntar de que é constituído o filamento fino, ele é constituído por actina, tropomiosina e troponina. Já o filamento grosso, ele é grosso, mas ele é constituído apenas por um tipo de proteína, que é a miosina. Então, o filamento grosso só tem miosina. Certo? Professor, Diga, meu amor. a senhora pode repetir as 3 da actina aí, por favor? Então, o filamento fino do sarcômero
que está inserido na linha Z, ele é constituído por 3 tipos de proteínas diferentes: a quitina, tropomiosina e troponina. O filamento grosso, ele é constituído apenas por miosina. Certo, obrigado. Tá. Pronto. Ó, vejam só, eu vou recapitular tudo de novo que eu falei até agora, porque a gente precisa entender isso para entender a contração, certo? Então, ó, vou começar lá do começo. O músculo é constituído por vários feixes ou fascículos. Cada feixe, por sua vez, é formado por várias fibras, que é a célula muscular, correto? Bom, aí o que é que eu falei para vocês? Dentro do sarcoplasma de cada fibra, ó, aqui dentro do sarcoplasma, tem as miofibrilas, que é constituído por um conjunto de sarcômeros. E é justamente a presença dessas miofibrilas aqui dentro do citoplasma que faz com que a fibra ela seja estriada, certo? Bom, vamos ver se vocês entenderam. Nessa figurinha aqui, tá? Tem quantos sarcômeros? Eu vou aumentar para vocês olharem direito. Nessa figura, tem quantos sarcômeros? 3, 6 ou 9? Pensem bem antes de responder. Tem 3, tem 6 ou tem 9? Aqui na sala, levanta a mão quem acha que são 3. Vamos levantar a mão de verdade. Pronto. Levanta a mão quem acha que são 6. Seis? 3. Você acha 6? E lá? 3 também? Então, eu vou te dar uma chance. Conta de novo. Tem 3, 6 ou 9? Pessoal de casa, tem 3, 6 ou 9? Eita, eu acho que eu vou botar essa questão na prova. Ela é boa. Vocês estão... São 3, não é entre a linha Z? Então, aí só tem 3. Onde é que fica a linha Z? Então, mas na prova, vamos supor que eu não colocasse nada, só a figura. Fica entre... A linha Z fica entre 2 sarcômeros. Fica no meio da banda I. E onde é a banda I? Representa o quê? A faixa clara. Então, ó, no meio de cada faixa clara, tem a linha Z. A professora Marbi, que também não é a faixa clara, só que aqui não é a linha Z, aqui é a linha M. Aqui é a banda H e no meio tem a linha M. Então, ó, o sarcômero é daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Então, nessa figura tem 3. Diga. A banda I, ela fica no meio de 2 sarcômeros. A metade da banda I fica para um sarcômero e a outra metade fica para outro, tá? Sim. É mais grossa do que a banda H. Isso. Certo? Você tem que saber que no meio da faixa escura, ó, se você considerasse que aqui fosse a faixa escura, no meio da faixa escura tem que ter a banda H. Ó, porque você contou com a linha M. Pronto. Exatamente. Poderia contar também pela quantidade de... Só que muita gente conta a banda A como se fosse só isso aqui, ó. Só que tem que lembrar que no meio da banda A tem que ter a banda HA. Certo? Pessoal de casa, entendeu? Sim, professor. Sim. Pronto. Aí eu vou pegar aqui, ó, entre uma linha Z e outra tem um sarcômero. Aí eu vou aumentar. Olha só, aumentei, né? Então, ó, o sarcômero vai daqui para cá. Então, o que é que tem dentro de um sarcômero? Tem uma banda A
e 2 semibandas I. A banda H está no meio da banda A. Então, ó, banda I só tem filamentos finos. Banda A tem filamentos grossos e finos. E banda H só tem filamentos grossos. De que é constituído o filamento fino? Actina, tropomiosina e troponina. De que é constituído o filamento grosso? Miosina. Pronto. O que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos falar um pouquinho... Ixi, Maria. Oi. Agora vamos falar um pouquinho de cada proteína que está encontrada dentro desses filamentos. Então, vamos começar pela actina. Bom, a actina, ela forma 20 a 25% do total das proteínas do sarcômero. Então, o sarcômero tem muita actina, né? É uma molécula grande, em forma de bastão, como vocês estão vendo aqui, ó, formado por um polímero longo denominado de actina F. Esse F significa filamentosa, certo? Bom, e esse polímero, ele é constituído por vários monômeros globulares, chamado de actina G, ou seja, actina globulosa. Professora, não entendi. É fácil, ó. Vários monômeros se polimerizam e formam um polímero. Então, aqui, ó, a actina está na forma de monômeros. Cada bolinha dessa daqui é uma actina G, é uma actina globulosa. Quando essa actina ela se polimeriza, forma um polímero. Então, aqui é um polímero de actina. Então, a molécula de actina no sarcômero está na forma de um polímero, certo? Bom, agora vocês imaginem que cada molécula, cada monômerozinho de actina tem um local que interage com a miosina. Ou seja, tem um ponto de ligação com a miosina. Só que nem sempre, meus amores, essa ligação acontece. Certo? Então, por exemplo, eu tenho uma afinidade com ele, eu sou doida para interagir com ele. Mas nem sempre a gente vai interagir. Porque às vezes tem algo atrapalhando essa interação. Certo? Mas cada monômero de actina tem um ponto de ligação com a miosina, tem um local de que interage com a miosina. Muito bem. A outra proteína do sarcômero é a tropomiosina, que recebeu esse nome de tropomiosina porque é uma molécula semelhante à miosina. É como se fosse a miosina sem a cabeça. Ou seja, a tropomiosina, ela é constituída, ela é uma molécula longa e fina, como vocês estão vendo, formada apenas por 2 cadeias peptídicas enroladas em hélice. Então, tá aqui, ó. A molécula de tropomiosina, ela é assim. São 2 cadeias peptídicas enroladas em hélice. E essa tropomiosina, ela vai estar no filamento fino, enrolada na molécula de actina. Então, vocês pegam isso aqui e imagina que, ó, enrola aqui, ó. Fica enrolada aí na molécula de actina. Eu vou já mostrar, eu estou mostrando separado, daqui a pouco eu vou mostrar junto, certo? Bom, e a outra proteína do filamento fino é a troponina. Então, a molécula de tropomiosina, ela está no filamento fino enrolada na molécula de actina, certo? E a troponina, ela é constituída por 3 subunidades. A subunidade I, T e C. Por que recebeu esses nomes? Aqui é TN, é troponina C, troponina I, troponina T. Então, fica fácil, ó. Por que C? Porque essa subunidade da troponina tem afinidade pelo cálcio. Então, se o cálcio for liberado dentro do sarcoplasma, imediatamente o cálcio vai se ligar com a troponina C. Então, a gente já faz esse link, né? Se aparecer cálcio dentro do sarcoplasma da fibra, para onde é que o cálcio vai? Se ligar com a troponina C. A troponina T, ela recebeu esse nome porque é a subunidade da troponina que está ligada com a tropomiosina. Então, ó, a molécula de troponina, ela está ligada com a molécula de troponina pela troponina T.
formando o complexo troponina-tropomiosina. Como elas estão ligadas, é como se fosse uma unidade só. Aí o livro fala complexo troponina-tropomiosina, porque elas estão ligadas, certo? E a troponina I recebeu esse nome de I, não é de Isidra, devia ser, né, em homenagem a mim, mas não é de Isidra, é de inibe. A troponina I, ela inibe a ligação da actina com a miosina. Então, eu falei para vocês que cada monômero de actina tem um ponto de ligação com a miosina. Aí eu falei assim, mas nem sempre eles se ligam. E por que nem sempre eles se ligam? Porque, às vezes, a troponina I está atrapalhando a ligação. Ela fica inibindo, atrapalhando a ligação da actina com a miosina. Certo? Bom, então, essas 3 proteínas, elas estão encontradas no filamento fino, dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Então, como eu falei, os monômeros de actina, eles se polimerizam e formam um polímero. A tropomiosina é formada por 2 cadeias peptídicas enroladas na molécula, elas ficam enroladas na molécula de actina, como vocês estão vendo aqui. E a troponina tem 3 unidades, ó. A T, que está ligada com a tropomiosina, vocês estão vendo aqui que está ligadinho, né, ó. A C, que tem afinidade pelo cálcio, e aí, eu gosto de chamar ela de mala sem alça. Ela fica atrapalhando aqui, né, o amor da actina com a miosina. Porque a miosina e a actina, elas não podem se ver, porque elas querem se ligar. Mas a mala sem alça, ela fica atrapalhando. Então, essa ligação, ela só vai acontecer se ela sair do lugar, correto? Então, ela tem que sair do lugar para poder ela liberar aquele sítio de ligação né, entre a actina e a miosina. Então, vejam, ela fica bem em cima. Ó. Vamos supor que o ponto de ligação seja bem aqui, pois a danada fica bem aqui atrapalhando, bem em cima. Então, a actina, a miosina, ela não consegue se ligar com a actina enquanto essa troponina aí não sair daí. Vai entrar daqui a pouco. Para aí. Se a gente entender isso que eu estou dizendo, a contração muscular, a gente fica moleza. E vocês ainda vão tirar nota boa no seminário da Helena, porque a Helena vai ter um seminário de contração muscular. Então, vocês aprendam isso aí, que vocês não precisam nem estudar para o seminário, não, para o GD da Helena. Tá bom? Um GD é um seminário, que ela vai fazer de contração muscular. Então, aprendam logo isso aí, que aí vocês não precisam nem estudar. Certo? Bom, a outra proteína do sarcômero é a miosina, que está presente aonde? No filamento grosso. Então, a miosina, ela forma 55% do total das proteínas do sarcômero. Então, as proteínas que tem mais no sarcômero é a actina e miosina. Também é uma molécula longa, em forma de bastão, também constituída por 2 peptídeos enrolados em hélice. Tá? A miosina, ela é dividida em 2 partes. Nós temos a porção filamentosa, que é a cauda da miosina, e a porção globulosa, que é onde fica localizada a cabeça da miosina. As cabeças, porque são 2 cadeias peptídicas, né? A cabeça da miosina. Então, ó, cauda, cabeça. Certo? Porção filamentosa, porção globulosa. Agora vocês imaginem que aqui nas cabeças da miosina tem um ATP. A cabeça da miosina tem um ATP. Aí a gente diz o quê? Que ela é dotada de atividade adepásica. Certo? Porque na cabeça da miosina tem um ATP que a qualquer momento pode se quebrar e formar o ADP mais fósforo e liberar energia. Certo? Então, onde é que fica o ATP? Na cabeça da miosina. Se eu pegar essa molécula de miosina e submeter essa molécula a uma proteólise, ou seja, uma quebra da molécula, se eu quebrar a molécula de miosina, ela sempre vai quebrar numa região e dividir a molécula de miosina em 2 partes, na meromiosina leve e na meromiosina pesada, certo?
A meromiosina leve é a maior parte do bastão. E a meromiosina pesada são as cabeças e uma parte do bastão. Ela quebra bem aqui, ó. Bem aqui ela quebra. Ela quebra em meromiosina leve e meromiosina pesada. Certo? Belezíssimo. Posso passar para frente? É porque na cabeça da miosina tem um ATP, que a qualquer momento pode quebrar, liberando energia. Certo? Bom, observe aqui esse desenho. Ó, vocês estão vendo que a cabeça da miosina está voltada para o filamento fino, né? Porque tem afinidade com a actina. Ó. Fica doida para se ligar. Ó. A miosina fica doida para se ligar com a actina. Só que, às vezes, essa ligação não acontece porque... Olha a mala sem alça aqui, ó. A actina aí, a troponina aí fica atrapalhando, né? Então, a miosina não consegue. Para ela conseguir, essa troponina aí, ela tem que sair fora. Certo? Desse local. Beleza. Então, vamos lá. Agora, vamos ver o corte histológico. Então, veja. Isso aqui é um corte histológico de tecido muscular estriado esquelético, num aumento bem pequeno, só para a gente começar a perceber, ó, que revestindo o músculo externamente tem o epimísio. Vejam que o epimísio reveste o músculo externamente, que é formado por vários feixes. Separando os feixes, tem o perimísio. Então, tá vendo aqui essa separação? É o perimísio. Dentro de cada feixe ficam as fibras, né? As fibras musculares, juntinhas, né? Que é a célula muscular. Fica as fibras musculares juntinhas e separadas uma das outras pelo endomísio. Beleza. Vamos ver se vocês entenderem. Eu gosto de testar para saber se os alunos entendem o que eu falo. Eu falei para vocês que o músculo estriado esquelético, a fibra muscular estriada esquelética, ela apresentava 5 características histológicas. Elas são cilíndricas, alongadas, estriadas, multinucleadas com os núcleos periféricos. Então, se vocês entenderam isso, olhem para essa imagem, esse corte histológico e me respondam. O que vocês estão vendo aí? Pensem antes de responder. O que vocês estão vendo aí? É 4 músculos, é 4 feixes, é 4 fibras, é 4 miofibrilas ou são 4 sarcômeros? Eita, professora Eita, gosta de complicar as coisas, né? Não, mas vocês disseram que entenderam o que eu falei até agora. Então, se vocês entenderam, olhem para essa imagem e me respondam. Isso aí é um corte histológico de 4 músculos, 4 feixes, 4 fibras, 4 miofibrilas ou 4 sarcômeros? Pessoal de casa, quem quiser responder já pode. Acho que são 4 fibras. 4 fibras. Estão dizendo, pessoal de casa, que são 4 fibras. Pessoal da sala, concorda ou discorda? Não, mas eu estou dizendo, as alternativas é 4. 4 feixes, 4 fibras, 4 miofibrilas ou 4 sarcômeros. Eu gosto de ter certeza, eu gosto de afirmação firme. Não gosto de afirmação, não, eu gosto de... Professora, são 4 o quê, pessoal de casa? 4 fibras. 4 fibras, que é a célula muscular. Então, o que vocês estão vendo é um corte histológico de 4 células musculares, que é chamada de fibra. São as fibras que são cilíndricas, alongadas, estriadas, multinucleadas, com os núcleos sempre na periferia da fibra. Isso vocês estão vendo a fibra muscular no corte longitudinal. Corte longitudinal. Certo? De novo. Músculo estriado esquelético, mostrando as fibras musculares no corte
longitudinal. Como é a característica das fibras? Cilíndricas, alongadas, estriadas, multinucleadas com os núcleos periféricos. Músculo estriado esquelético no corte longitudinal, mostrando as fibras cilíndricas, alongadas, estriadas, multinucleadas com o núcleo na periferia. Vocês estão sabendo que o núcleo, sempre o núcleo está corado de roxo, né? Meus amores, se vocês entenderam o que eu falei até agora, quando vocês olham para uma imagem dessas, vocês não sentem nada, não sente assim uma emoçãozinha, assim, uma vontade de chorar, não? Não? Pois vocês não entenderam o que eu falei. Porque se a pessoa entende o que eu falei até agora e olha para uma imagem dessa, é sério, se emociona. Se emociona. Tem que estar com o olho cheio d'água, porque senão não entendeu o que eu falei até agora. Olha só. Estou andando, né? Olha só. Olha o movimento que eu estou fazendo. Sabe onde é que está vindo esse movimento? O que eu estou apontando aqui? Isso está aumentado, sabe quantas vezes? 400 vezes. Imaginar que todo esse movimento que eu estou fazendo, olha só, é muito, né? Muito. É uma loucura. Isso é uma loucura, pessoal. É uma máquina perfeita. Agora vocês estão emocionados? Ah, então agora vocês entenderam o que eu falei. Agora vocês entenderam. Certo? Claro que aí não, aqui não tem só um sarcômero, tem milhares. E é a junção desses milhares que faz todo esse movimento que a gente faz. Loucura, loucura, loucura a gente imaginar isso. Mas vem daí. Certo? Então vocês, pessoal de casa, já se emocionaram? Pessoal de casa? Meu Deus, será que... Alô, pessoal? Já, professora. Ah, consegui a aula. Então, vamos lá. Que é isso? Ah, professora, agora mudou o corte, mudou. Agora o corte é transversal. Qual é a característica da fibra muscular que não dá para ver no corte transversal? As estrias. Por quê? Porque o corte está no mesmo sentido das estrias. Ah, professora, e como é que eu vou saber? Você vai saber porque a fibra ela é multinucleada e os núcleos são periféricos. Então, isso caracteriza o músculo estriado esquelético. Então, se cair essa imagem na prova, você vai botar tecido muscular estriado esquelético no corte transversal. E se cair assim, você vai botar tecido muscular estriado esquelético no corte longitudinal. Já tem que dizer o corte, porque pode aparecer no corte longitudinal ou no corte transversal, na mesma lâmina. Vocês vão ver lá que na mesma lâmina pode aparecer os dois cortes, tá? Então, olha só, corte longitudinal, corte transversal. Então, ó, qual é a característica que a gente vê no longitudinal e não vê no transversal? As estrias. O resto tudo é igual, tá? Ou... Não, a gente fala mesmo transversal, porque assim, no nosso corpo tem várias posições que o músculo pode ficar, entendeu? Então, às vezes, um corte frontal, não necessariamente ele vai sair no corte longitudinal, certo? Muito bem. Então, se a gente entendeu até agora tudo que eu falei, então a gente já pode partir o mecanismo de contração muscular, que é um raciocínio lógico. Não precisa decorar. Você, em contração, a gente entende. A gente não decora, certo? Então, veja. Bom,
para que ocorra a contração muscular no músculo estriado esquelético, primeira coisa eu tenho que querer, porque ele é voluntário. E o meu querer, ele vai se propagar através de um impulso nervoso que sai do sistema nervoso central em direção ao músculo, né? E todo mundo sabe aqui que esse impulso nervoso, ele se propaga por uma despolarização da membrana, correto? Bom, vocês já devem ter visto em anatomia, né, que o impulso nervoso vai passar do nervo para a fibra muscular, da terminação nervosa para a fibra muscular, através de uma estrutura que nós chamamos de placa motora. Já viram isso com a Noélia? Pronto, eu não estou falando grego. Então, a placa motora vai passar a despolarização da terminação nervosa para a fibra muscular. Da placa motora, essa despolarização da membrana passa para o sarcolema. O que é o sarcolema? O que é o sarcolema? É a membrana plasmática da célula muscular, ou seja, da fibra. Bom, do sarcolema, acompanhe o raciocínio. Do sarcolema, essa despolarização da membrana vai passar para os túbulos T. Então, de novo, ó, terminação nervosa, placa motora, sarcolema. Sarcolema para os túbulos T, que são esses amarelinhos aqui, ó. Dos túbulos T, passa para o retículo sarcoplasmático. O que é o retículo sarcoplasmático? É o retículo endoplasmático liso. Beleza. Muito bem, meus amores. Quando o impulso nervoso, né, através de uma despolarização da membrana, chega até o retículo sarcoplasmático, esse retículo sarcoplasmático libera os íons cálcio, que estavam armazenados aqui dentro. Qual é a função do retículo endoplasmático liso? Uma das funções é armazenar cálcio. Então, o cálcio está armazenado aqui dentro. Ó. O impulso nervoso chegou aqui, o retículo sarcoplasmático libera o cálcio. Pronto, o resto vocês já sabem. Quer ver? Cálcio liberado. Cálcio vai para onde? TNC. Então, tá aqui. Placa motora, sarcolema, sarcolema, túbulos T, túbulo T, retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático libera o cálcio, certo? Bom, o cálcio liberado no sarcoplasma vai parar na TNC. Na hora que o cálcio se liga com a troponina C, o complexo troponina-tropomiosina, ele se modifica. A tropomiosina entra mais para dentro do suco da actina e a troponina I sai do lugar. Então, quando ele entra mais para dentro do suco, a troponina I consecutivamente sai do lugar. E aí, o que acontece? A miosina se liga com a actina. Quando duas pessoas apaixonadas, elas se encontram, o que acontece? Uma liberação de energia imensa. É muito beijo, é muito abraço, é muita energia, né? Pois aqui é do mesmo jeito. Na hora que a miosina se ligar com a actina, aquele ATP que estava na cabeça da miosina, ele quebra em ADP mais fósforo e libera energia. A energia, meus amores, deforma a cabeça da miosina, que já estava ligada com a actina. Então, acontece isso aqui, ó. Cada vez que deforma, ela vai se ligando em outro monômero e vai puxando o filamento grosso, vai puxando o filamento fino. O cálcio quebrou porque a miosina se ligou com a actina. Não liberou energia? A energia deforma a cabeça da miosina. Certo? No que deforma, olha só, tá colado aqui, né? A cabeça da miosina colou aqui com a actina, certo? Deformou, faz isso aqui, ó. Ó. E aí, cada vez que faz, ó, vai se ligando em outro local e vai puxando, ó. Vai andando, ó. Ah, para aí. Aguenta tua ansiedade que eu vou te perguntar isso. Então, pessoal, o filamento fino, ele entra dentro do filamento grosso, correto? No momento da contração. Bom, se isso acontece,
Se isso acontece, certo? Ó, as cabecinhas da miosina, vocês imaginam, vai se ligar aqui e aí vai puxando aqui o filamento fino, certo? Bom, se isso acontece, eu pergunto para vocês. Olha aqui a sequência, ó. Ó, cálcio liberado, ó. A miosina se liga com a quitina, tem um ATP aqui, o ATP quebra, deforma a cabeça da miosina. Estão vendo aqui, ó? E isso ocorre um deslizamento do filamento fino sobre o filamento grosso, ocorrendo o que nós chamamos de contração muscular. Agora, a sua conclusão. Então, na contração muscular, agora prestem atenção que eu vou perguntar, vocês podem olhar para a figura. O que é que acontece com o sarcômero? Ele aumenta, ele diminui ou ele permanece do mesmo jeito? O sarcômero. Olhem para a figura, pessoal. Ele diminui. Olha aqui, ó, o filamento vai entrar dentro do filamento grosso. Olha ele entrando aqui, ó. Então, o sarcômero diminui. Vejam que as linhas Z, elas se aproximaram. Então, o sarcômero diminui. Vamos lá. A gente não decora, a gente entende. Vou fazer outra pergunta agora. O que é que vai acontecer com a banda I? Ela aumenta, ela diminui ou ela permanece inalterada? A banda I também diminui. Olha só, olha o tamanho da banda I aqui, só a metade dela. A gente tem que entender que o que está acontecendo aqui está acontecendo nos outros, né? A banda A é onde tem filamento grosso e fino. Não, para aí, vocês estão agoniados. Vamos pensar logo na banda I. Então, o que é que acontece com a banda I? É só olhar para cá, ó. Ela diminui, beleza. O que é que acontece com a banda A? É só olhar para a figura. O que é que acontece com a banda A? Fica inalterada. Ela fica inalterada, certo? Ó, olha só, a banda A é onde tem filamento grosso e fino. Ó, o filamento fino está entrando aqui. A banda A alterou? Ó, o tracejado aqui, ó. Alterou? Não. Vamos dizer que ela fica mais escura. Né? Bom, agora presta atenção. O que é que acontece com a banda H? Aumenta, diminui ou fica inalterada? Diminui. Certo? Vamos complicar. O que é que acontece com a faixa clara? Diminui porque a faixa clara representa a banda I. E o que é que acontece com a faixa escura? Fica a mesma, porque a faixa escura representa a banda A. Aí a gente não complica, que não é complicado. Tudo diminui. Só permanece inalterado a banda A, que representa a faixa escura. Aí, se eu perguntar na prova, ninguém erra, né? Contração, a gente não decora, a gente entende. Então, vamos lá. A gente só vai precisar decorar, por enquanto, só a sequência do começo, né? Que é terminação nervosa, placa motora, sarcolema. Sarcolema, túbulo T. Túbulo T, retículo sarcoplasmático. Pronto, se você chegou no retículo sarcoplasmático, o resto você sabe. O que é que tem no retículo sarcoplasmático? O que é que tem lá dentro, armazenado? Cálcio. Então, se a despolarização da membrana chega, libera cálcio. Cálcio vai se ligar com a troponina C. Na hora da ligação, o complexo troponina-tropomiosina, vamos dizer assim, fica mais pesado e muda, né, de posição. A troponina entra mais para dentro do suco da quitina e, consecutivamente, a troponina I sai do lugar. Se a troponina I sai do lugar, o sítio de ligação está liberado. Então, a miosina vem e se liga com a quitina. O que é que tem na cabeça da miosina? ATP. Na hora da ligação, quebra, libera energia. A energia deforma a cabeça da miosina. E aí, essa deformação faz com que ocorra um deslizamento dos filamentos finos com os filamentos grossos. É uma sequência lógica, certo? Não precisa a gente decorar.
É uma sequência lógica. Certo? Beleza, meus amores? Tranquilo? Vocês estão comigo? Ou tem alguém voando? Vocês estão comigo aí em casa ou tem alguém voando? Sim. Vamos ir. Bora lá. Bom, faz hora que eu falo, né, em algumas ultraestruturas, como, por exemplo, os túbulos T e o retículo sarcoplasmático. O que é um túbulo T? O que é? Bom, um túbulo T, meus amores, é uma extensão do sarcolema, em forma de túbulo. Como vocês estão vendo aqui, ó, o sarcolema, né? O sarcolema, ele se estende na forma de um túbulo para formar o túbulo T, certo? Bom, esse túbulo T, ele recebeu esse nome de T porque ele é chamado de túbulo transversal, porque vocês estão vendo que ele está no sentido transversal em relação às miofibrilas, certo? Bom, é ele que vai levar a contração uniforme para cada fibra. Então, aonde tem túbulo T, a despolarização vai chegar no retículo sarcoplasmático ao mesmo tempo. Então, ele leva, né, essa contração uniforme para cada fibra. Ele é responsável por passar a despolarização da membrana do sarcolema para o retículo sarcoplasmático. Ó, sarcolema, túbulo T, retículo sarcoplasmático. Bom, no músculo estriado esquelético, um túbulo T, ele sempre vai ser encontrado entre uma banda I e uma banda A de cada sarcômero. Então, dentro envolvendo a miofibrila, você sempre vai encontrar um túbulo T entre uma banda A e uma banda I de cada sarcômero. Deixa eu voltar aqui uma imagem. Aqui está a célula muscular, a fibra. Dentro da fibra tem as miofibrilas, que são formadas por um conjunto de sarcômeros. Vejam que o túbulo T, ele sempre fica entre uma banda A e uma banda I de cada sarcômero. Entre sempre uma banda, ó, no caso aqui, uma banda A e uma banda I, ó, tem um túbulo T. Certo? Vejam que o retículo sarcoplasmático, ele fica envolvendo cada miofibrila. Então, envolvendo essas miofibrilas, né, fica o retículo sarcoplasmático. Bom, vamos voltar aqui outra figura. Está aqui as miofibrilas envolvidas por retículo sarcoplasmático e túbulo T. Tá? Bom, então o túbulo T, ele tem essa função, né, de levar a despolarização do sarcolema para o retículo sarcoplasmático. E sempre vai estar encontrado entre uma banda I e uma banda A de cada sarcômero. Bom, o retículo sarcoplasmático, vocês já sabem que é o retículo endoplasmático liso, né, da fibra muscular, e que regula o fluxo do íon cálcio. Por quê? Porque é dentro do retículo sarcoplasmático que fica armazenado os íons cálcio. Bom, e eles chamam de tríades. Dentro de cada sarcômero tem um túbulo T e duas extensões do retículo sarcoplasmático, certo? Então, se o túbulo T fica entre uma banda A e uma banda I de cada sarcômero, então, veja, dentro de cada sarcômero nós vamos ter um túbulo T e duas extensões do retículo sarcoplasmático, para um lado e para o outro, certo? E aí eles chamam isso aí de tríade, certo? Ou, aliás, em cada sarcômero nós vamos encontrar duas tríades no músculo estriado esquelético. Então, recapitulando. Imagina o sarcômero. Entre uma banda A e uma banda I, a gente não encontra um túbulo T. Então, dentro de cada sarcômero vai ter quantos túbulos T? 2. Certo? Então, por sarcômero, nós vamos encontrar 2 túbulos T. Muito bem. Bom, aqui para mostrar para vocês uma microscopia eletrônica, certo? Da placa motora. Vejam que o nervo ele penetra dentro do músculo, se ramifica nas terminações nervosas, e para cada terminação nervosa vai, né? Para cada fibra vai uma terminação nervosa para formar o que nós chamamos de placa motora. Então, a Noélia também já deve ter falado isso para vocês, que a unidade motora é um nervo e todas as terminações nervosas que vão inervar as fibras musculares. Então, isso aqui ele chama de unidade motora, né? Beleza. O livro ainda vai classificar o músculo estriado esquelético de acordo com a estrutura
e a composição bioquímica, certo? Então, nós temos as fibras lentas, ou do tipo 1, e as fibras rápidas, ou do tipo 2. As fibras lentas, ou do tipo 1, né? A contração é lenta e mais fraca. O músculo tem um menor volume. Elas são fibras mais avermelhadas, porque tem uma proteína que dá a cor vermelha ao músculo, que é a mioglobulina. Apresenta muitas mitocôndrias. E o ATP vem de processos aeróbicos. Já as fibras rápidas, ou do tipo 2, a contração ela é mais rápida e mais potente. A fibra tem menor volume, tem a cor vermelho mais clara, porque tem pouca mioglobulina, tem poucas mitocôndrias e a energia vem de processos anaeróbicos. Vocês estão vendo que mais da metade da aula foi músculo estriado esquelético. Agora vamos falar um pouquinho sobre o músculo cardíaco. O músculo cardíaco também tem 5 características histológicas. Só que agora as fibras elas são cilíndricas, elas são alongadas, só que elas são anastomosadas. O que é que significa isso aqui que está mostrando na figurinha? Ó. Elas são ramificadas, certo? Elas são estriadas. Só que elas vão ter 1 ou 2 núcleos centrais. Como era no músculo esquelético, era multinucleada com os núcleos na periferia. O músculo cardíaco tem 1 ou 2 núcleos centrais. E ele vai ter uma característica que só quem tem é ele, que é a presença dos discos intercalares, que aumenta a adesão entre as fibras que são anastomosadas. Então, como a contração do músculo cardíaco ela é bem rápida e forte, tá? Então, para isso, tem esses discos intercalares para aumentar a união entre as fibras, já que elas são anastomosadas. Tudo o que eu falei de músculo estriado esquelético é a mesma coisa para o músculo estriado cardíaco, certo? Então, o músculo estriado cardíaco, a fibra também dentro do sarcoplasma tem miofibrila, formada por milhares de sarcômeros, e as proteínas organizadas do mesmo jeito que no músculo estriado esquelético. Eu não vou repetir, é a mesma coisa, certo? Bom, o que é que vai mudar? Vai mudar as ultraestruturas. O retículo sarcoplasmático no músculo cardíaco, ele é menos desenvolvido e mais regular. Os túbulos transversais, ou túbulos T, eles são maiores e mais numerosos, porque a contração ela é mais rápida. Então, quanto mais rápido ela chegar, né, quanto mais rápido chegar no retículo sarcoplasmático para liberar o cálcio, mais rápido vai ser a contração. Então, tem muito túbulo T, eles são maiores e em maior quantidade. E a localização também é diferente. No músculo estriado cardíaco, o túbulo T, ele é encontrado ao nível da linha Z. Portanto, no músculo cardíaco, nós não temos uma tríade, nós temos uma díase. Aqui não é tríade, é díase. Eu vou até consertar logo. Ixi, cadê? Nós temos uma díase. Ah, pessoal, agora eu não sei como é que aumenta aqui, não me lembro. Bom, nós temos uma díase, certo? Que é um túbulo T e uma extensão do retículo sarcoplasmático por sarcômero. Por quê? Porque o túbulo T está localizado na linha Z, certo? Muito bem. Aqui vocês estão vendo o corte histológico do músculo estriado cardíaco. Então, veja, as fibras elas são alongadas, elas também são estriadas. Dá para perceber as estrias aqui? Elas são anastomosadas, ou seja, ramificadas, e o núcleo ele é central. Tem 1 ou 2 núcleos centrais. E a presença dos discos intercalares. Professora, cadê os discos? Bom, o disco intercalar, na lâmina, vai aparecer como se fosse uma estria mais escurinha, certo? E o que são esses discos?
Bom, são complexos juncionais. Lembra dos complexos juncionais lá do epitélio? Aqui também, no músculo, para ligar uma fibra na outra, como elas são ramificadas, tem os complexos juncionais, principalmente desmossomos e zônula de adesão, certo? E junções do tipo gap também tem. Tá aqui a ramificação, ó. Vem aqui e ramifica, ó, bifurca, ó. Aí se liga lá, se liga cá, ó. Elas são ramificadas, certo? Bom, na lâmina, vocês vão ver os discos intercalares como se fosse uma estria mais escurinha. E aqui tem um disco, ó. Estão vendo aqui? Onde é que tem outro, ó? Aqui também tem outro, ó. Eles podem aparecer retos ou na forma de uma escadinha, ó. Aqui tem outro, aqui tem outro, ó. Aqui tem outro. Aqui tem outro. Tá cheio de disco aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. O disco, ele fica perpendicular à fibra. Ó. É no mesmo sentido das estrias. Ó, aqui tem outro, ó. Vou aumentar. Estão vendo o disco? Ó, aqui outro. Ó, aqui outro. Certo? Ah, professora, eu não vou ver isso na hora da prova, não. Eu vou estar nervosa, eu não vou ver isso aí, não. Se você não vê o disco, não tem nada. Você olha para as outras características. Aqui o núcleo, ele é central e tem as estrias. Então, você não vai confundir com o músculo estriado esquelético. Agora, se você conseguir ver os discos, ótimo, porque só quem tem disco é o músculo estriado cardíaco. Onde é que tem um disco aí? Aqui, ó. Aqui tem um e aqui tem outro. É porque aqui o data show deixou escuro. Aqui o pessoal de casa tá vendo melhor. Ó, bem aqui tem um disco, aqui tem outro, aqui tem outro. Certo? Então, viu o disco? É músculo estriado esquelético em corte longitudinal, correto? Corte longitudinal. E agora? Corte transversal. Vejam que os núcleos aqui, eles estão no centro. Aqui o data show está deixando muito escuro. O pessoal de casa está vendo melhor. Né? Não, é outro. Mas esse aí também vale. É a mesma coisa. Certo? Ó. Tá aqui a fibra, ó. Tá aqui a fibra e tá aqui o núcleo no centro. Tá? Bom, como as fibras, elas são anastomosadas, elas ficam um pouco separadas uma das outras. Estão percebendo? Ó. Estão percebendo que entre uma fibra e outra tem uns espaços, ó. Prestem bem atenção nisso, que daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, por que tem esses espaços? Porque as fibras, elas são um pouco anastomosadas, certo? Bom, por enquanto, a gente só precisa saber que o miocárdio, que é o músculo cardíaco, ele tem um sistema próprio de autoestimulação. Então, a contração do músculo estriado esquelético, ou do músculo estriado cardíaco, é um pouco diferente da contração do músculo estriado esquelético, porque o miocárdio, ele tem um sistema próprio de autoestimulação. Todo mundo aqui já deve ter visto alguém que teve morte encefálica e ainda não morreu, porque o coração ainda está, né, contraindo, ainda está batendo. Né? É por isso. Porque o miocárdio tem um sistema próprio de autoestimulação, que eu vou explicar para vocês lá em sistema circulatório. Tá? Por enquanto, só precisa saber isso. Muito bem. Agora vamos para o músculo liso. O músculo liso também tem, sim, características histológicas, né? Ele é constituído por uma associação de células longas, fusiformes e dispostas em camadas. O que é que significa isso? Significa que as células do músculo liso, elas ficam bem coladinhas umas nas outras, formando camadas. A gente nem vê a separação entre elas. Elas ficam bem coladinhas. Elas são fusiformes, elas não são cilíndricas como no músculo cardíaco, como no músculo esquelético. Ela tem a forma de um fuso, certo? Tem a forma de um fuso. Portanto, o núcleo é alongado e central. Então, ó, o músculo esquelético é multinucleado. O músculo cardíaco pode ser binucleado. E o músculo liso só tem um núcleo por célula. Ele não tem estria, né? Ele é liso. Então, você não vai ver estria no músculo liso. Bom, o músculo liso, ele está envolvido por fibras reticulares,
a fibra muscular lisa está envolvida por fibras reticulares, nós vamos ver, nós não vamos ver porque está corado com HE, né? Mas se a gente corar com prata, a gente vai ver fibra reticular ao redor do músculo liso, ao redor das fibras musculares lisas. E o músculo liso, ele tem a capacidade também de produzir glicocálise. Então, quem é que produz glicocálise que nós vimos até agora? O tecido epitelial, a célula epitelial e as células do músculo liso também produzem glicocálise. Agora, prestem atenção. O músculo liso não possui placa motora. Qual é a função da placa motora? Não é levar a despolarização do nervo até a fibra, né? Não tem placa motora. Oxe, professora, se não tem placa motora, como é que, né, ocorre a transmissão do impulso nervoso no músculo liso? É através de vesículas de pinocitose, certo? Então, vejam, os neurônios, eles mandam vesículas de pinocitose para o músculo liso. Então, a transmissão do impulso nervoso é feita por vesícula de pinocitose, certo? Então, essas vesículas, além de levar, né, a despolarização da membrana, mantém essas fibras unidas. Então, quanto mais unidas elas estiverem, mais fácil essas vesículas de pinocitose ir levando a despolarização de fibra para fibra. É por isso que elas ficam bem coladinhas. O músculo liso não tem troponina. O filamento fino do músculo liso tem actina, tem tropomiosina, mas não tem troponina. Meus amores, qual é a principal função da troponina? Para a contração muscular. É receber o cálcio. Antes de tudo isso, da ligação, tem que receber o cálcio, né? Bom, então, o músculo liso, ele tem que ter uma outra proteína que vai fazer o mesmo papel da troponina, que é receber o cálcio. E essa proteína é chamada de calmodulina. Então, no filamento fino do músculo liso, nós vamos ter actina, tropomiosina, e de preto aqui, ó, no lugar da troponina, tem calmodulina. É uma proteína carreadora de cálcio, certo? Calmodulina. Bom, ora, o músculo liso, raciocinem comigo, o músculo liso, ele é liso. Ele é liso porque ele não tem estrias. E se ele não tem estrias, o que é que ele não tem? Não tem miofibrila, que é formada por sarcômero. Gente, professor, se não tem sarcômero, como é que essas proteínas estão organizadas? No músculo liso, essas proteínas, elas estão formando uma rede tridimensional. E elas ficam inseridas na própria membrana plasmática, no sarcolema, em pontos da membrana que nós chamamos de corpos densos. O músculo liso não tem túbulo T, não precisa, né, porque é por vesícula de pinocitose, e o retículo sarcoplasmático é reduzido. Por tudo isso, é que a contração do músculo liso, ela é lenta. Imagina que essa vesícula de pinocitose, daqui que ela passa de célula para célula, levando o impulso nervoso, é lento, né? É lento. Corte histológico de músculo liso. As fibras, elas são fusiformes. E eu botei essa imagem aqui só para vocês observarem o formato da fibra, ó, que é fusiforme. Mas nem está tão certa essa imagem aqui, porque vocês estão vendo muito espaço entre as fibras. E, na verdade, não tem esse espaço todo. Tá vendo esses espaços em branco aqui? Não tem. É uma coladinha na outra. Certo? Corte longitudinal, ó. As fibras, elas são fusiformes, elas não têm estrias, tem um núcleo central. Tá? Bom, corte longitudinal, corte transversal. Como vai ser a diferença, então, do corte transversal do músculo liso para o músculo cardíaco, já que os dois têm núcleo central? Porque aqui vocês estão vendo que no músculo liso quase não tem espaço entre as fibras. E no músculo cardíaco vai ter. Porque no corte transversal a gente não vê as estrias. Então fica muito parecido o corte transversal do músculo liso com o músculo cardíaco. Mas aí como é que você vai saber a diferença? Porque no músculo liso está tudo... Ó, você nem vê a separação entre as fibras. Professora, mas cadê o núcleo dessa região aqui? Como só tem um núcleo, às vezes o corte não passa em cima do núcleo. Tá? E com relação à contração do músculo liso, certo?
Bom, o músculo liso, para ele contrair, primeiro, a actina e a miosina, ela tem que estar fosforilada. E como eu falei para vocês, quando o cálcio ele é liberado após a passagem da vesícula de pinocitose, o cálcio vai ser liberado do retículo sarcoplasmático e como não tem a troponina, ele vai se ligar a uma outra proteína chamada de calmodulina. Na hora da ligação do cálcio com a calmodulina, isso vai ativar, na hora que ocorre essa ligação, formação do complexo cálcio-calmodulina, isso ativa a sinase de cadeia leve da miosina, ou seja, a quebra da cadeia leve de miosina. A cadeia leve de miosina, ela quebra. E quando a molécula de miosina, ela quebra, ela não quebra em meromiosina leve, meromiosina pesada. Então, na hora que quebra, a miosina se liga com a actina, ocorrendo a contração muscular. Certo? Tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, a fibra, ela está na forma de um fuso, né? Vejam que as proteínas, elas estão formando uma trama tridimensional, ó, certo? Elas ficam inseridas na própria membrana plasmática, certo? Quando a calmodulina recebe o cálcio, certo? Ó, calmodulina, o cálcio vai entrar, certo? Porque tem retículo endoplasmático reduzido. Ela vai se ligar à calmodulina e a calmodulina é que vai receber o cálcio. Quando o complexo calmodulina-cálcio é ativado, ocorre uma quebra da molécula da miosina. A miosina, ela quebra em meromiosina leve e meromiosina pesada, certo? E aí, essa quebra é que faz com que ocorra a contração muscular do músculo liso, certo? Então, ó, essas proteínas, elas ficam inseridas na membrana, ó, formando essa trama tridimensional aqui. Então, quando ocorre, ó, a fibra ela contrai como um todo. Não é um deslizamento, não é uma diminuição. Ela vamos dizer assim, ela murcha, certo? Como vocês estão vendo aqui, ó, tá? No momento da contração. E era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, pessoal. Tudo bem, pessoal de casa? Alguma pergunta? Ixi, Maria, eu estava escura desse jeito, meu povo. Acenda bem a luz. Tava não. Pode abrir. Pronto, agora eu estou clara. Ok, meus amores, por beijo, até daqui a pouco, pessoal de casa. Tchau, Professor, a senhora fez a chamada. Não, eu tirei aqui, eu baixei aqui, viu? Tá. Tchau. Tá.